Boa noite, boa noite, boa noite. Vim aqui falar um pouco do budismo Nichiren nessa live. Como vencer os sofrimentos? Bom, primeiro passo é o seguinte: enquanto a pessoa ela continua sofrendo, ela não consegue transformar isso, né? Porque o sofrimento nada mais é do que um efeito de uma causa que nós fizemos. Exemplo: eu sofro porque não tem dinheiro, mas eu fiz uma causa para faltar esse dinheiro, né? E enquanto eu não resolver essa questão, eu não vou parar de sofrer com essa falta de dinheiro. E é justamente com a prática do budismo Nichiren que eu consigo realizar essa transformação, né? Assim, então, portanto, não importa as causas que eu tenha cometido, não importa, né? O que importa é desde que eu abrace o Gohonzo e realize o Shakubu, que eu posso eliminar essas causas. Ou seja, desde que eu ore ao Gohonzo e ensino as pessoas a recitarem o Nam-myoho Renge Kyo, eu vou conseguir eliminar esse sofrimento. No caso do exemplo dado, a falta de dinheiro. O budismo Nichiren encara o sofrimento como um efeito de causa anterior, como uma grande oportunidade para transformar a vida. Então, todo o sofrimento que existe na vida humana, na vida das pessoas, segundo o budismo Nichiren, é um efeito de uma causa que nós fizemos. Então, se eu tenho um efeito, eu tenho que fazer uma nova causa para gerar um novo efeito. E essa causa é justamente fazer a prática, ou seja, recitar o Nam-myoho Renge Kyo diante do Gohonzo, que é o nosso objeto de devoção, para a observação da mente. Então, quando eu oro Nam-myoho Renge Kyo diante do Gohonzo, que é o objeto de devoção, para observar a minha mente, através da observação da minha mente, eu consigo entender a situação vivenciada por mim nesse momento. E ao entender, eu descubro a causa da falta de grana, a causa de uma possível doença. Ou seja, através dessa prática da recitação do Nam-myoho Renge Kyo, eu extraio a sabedoria do Buda. Eu me ilumino para essa questão que está gerando sofrimento na minha vida. Correto? Correto. Seguindo. Então a gente não deve fugir dos nossos problemas e nem nos entregarmos à covardia. Enfim, o único caminho que leva à vitória é nos tornar fortes. Ou seja, então eu não posso ficar passivo diante da situação e nem me acovardar. Pelo contrário, eu tenho que me encorajar, eu tenho que extrair essa força interior e eu tenho que continuar recitando o Nam-myoho Renge Kyo. Só assim eu terei a vitória absoluta sobre essa questão. Então, quanto maiores forem as dificuldades que enfrentamos, maior será a nossa vitória. Isso é fato. Isso é fato. Quanto maior a dificuldade, maior o sabor delicioso pela vitória. Então, boa sorte, os benefícios que nós acumularemos. É preciso sofrer os efeitos negativos na vida para depois ser feliz? Olha, de acordo com o budismo, não há necessidade de passar por sofrimento para transformar o nosso karma. O importante é o espírito de proteger a lei. Daishonin afirma que é natural passar por grandes dificuldades na vida, mas isso não indica que elas sejam necessárias. O importante é fugir delas quando surgir. O importante é não fugir delas quando surgirem, tendo a disposição enfrentá-las e lutar e vencer para mudar o destino. Então, pessoal, é natural passar por dificuldade na nossa vida, mas a gente não pode fugir disso. Nós temos que enfrentar.
Nós temos que extrair a sabedoria do Buda, nós temos que nos fortalecer interiormente e vencer essas dificuldades, esses obstáculos. Como? Com a purificação da minha mente. Então, quando eu purifico a minha mente, eu entendo essas questões seculares da minha vida num amplo mais profundo. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu consigo elevar meu estado de vida. Ao elevar meu estado de vida, eu automaticamente paro de sofrer. Por quê? Porque eu entendi essa questão na minha vida. No caso do exemplo ilustrado, a falta de grana. Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que começar a administrar as minhas finanças. Eu tenho que parar de gastar mais do que eu ganho, equilibrar minhas finanças, administrar, né? Então, se eu ganho X, eu só posso gastar um limite. No caso, 70%. 30% eu vou guardar, administrar, poupar. Até que eu reequilibre de novo as minhas contas. Até porque quando a gente eleva nosso estado de vida, a gente para de consumir certos objetos para tentar satisfazer o nosso vazio existencial. Correto? Correto. Por quê? Porque com a prática eu faço o meu autoconhecimento. E ao me autoconhecer, eu sei que certas coisas eu consumo pelo consumo. É quando eu sou influenciado pelo externo. Compra isso, consuma aquilo, beba isso, beba aquilo, entendeu? Isso é o externo. Isso não tem nada a ver comigo. Mas como eu não me conheço, eu entro nessa energia desse consumo, pelo consumo. E ao me conhecer, eu vou entendendo que isso é um vazio meu, um vazio existencial que precisa ser preenchido. Aí é onde é que entra a questão do consumo pelo consumo. Quando eu compreendo quem sou eu, pronto. Então, isso já não é desnecessário para mim. Por que eu tenho que estar sempre atrás do último telefone do momento? Não, gente, um simplesinho resolve. Porque pessoas comuns como a gente, fora desse cenário, desse capitalismo globalizado, a gente precisa de um aplicativo do WhatsApp, aplicativo para chamar o motorista de aplicativo, um WhatsApp de GPS na hora das nossas atividades físicas e algum das redes sociais, mais nada. Para que eu quero uma coisa de 15, 20 mil reais? Não, não precisa. Um aparelho aí por volta de 800, 850 a 1.200 me dá ótimo para mim. Não precisa mais do que isso. Então, mas isso é só quando eu tenho autoconhecimento. Quando eu me conheço. Quando eu sei até onde eu posso ir. Quando eu sei até onde eu posso gastar. Então, mas para isso tudo eu tenho que enfrentar essa dificuldade que eu estou passando. Eu tenho que enfrentar esse obstáculo. Eu tenho que observar minha mente para não ser influenciado pelas circunstâncias daquele momento, tão somente. Beleza? Então vamos lá. As pessoas acham que tem de mostrar o aspecto da vitória diante das dificuldades. Elas não percebem que pelo fato de estarem lutando já são vitoriosas. Ou seja, eu não preciso mostrar a vitória, mas sim eu tenho que mostrar a minha luta, entre aspas, contra essa dificuldade. Porque só o fato de eu estar tentando transformar, de eu estar tentando mudar essa situação, eu já sou vitorioso. Porque para o budismo Nichiren, a derrota ela só vem quando eu desisto. Porque no budismo é vitória ou derrota. E a derrota é quando eu desisto. Então, enquanto eu estou insistindo, enquanto eu estou lutando, enquanto eu estou buscando a transformação, eu estou sendo vitorioso. Até porque eu não sei do resultado final, quando que isso vai ocorrer. A única coisa que eu sei
é que eu tenho condições, eu tenho força para continuar. E o budismo fala de perseverança, de contínua, 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 numa luta conjunta. Entende? Então, persevera, continua, avance. Nem que um dia um passo. Ao final de um mês, teremos 30 passos. Ao final de um ano, teremos 365 passos. E assim sucessivamente. Continua, continua. Construa essa fé. Construa esse espírito de vitória. Construa essa convicção da vitória no final. Essa é a essência da nossa prática. Eu determino, eu tenho fé, eu ajo, ou seja, eu pratico e eu vou obter um resultado. Tá? Então, seguindo. É possível vencer, portanto, quaisquer tipos de dificuldade quando se adota a lei como mestre. Ou seja, que lei é essa, gente? A lei de causa e efeito. Se eu estou fazendo a causa, eu vou gerar um efeito. Então, quando eu tenho isso, essa lei na minha vida, eu tenho a certeza da vitória. Por quê? Porque eu estou fazendo a causa, consequentemente virá o efeito. Então, por isso que eu tenho que colocar a lei para me guiar, a lei para ser meu mestre. Então, se eu estou fazendo a causa, consequentemente eu vou ter um efeito. Quando que a pessoa sabe que transformou sua vida ou determinou a erradicar seu karma? Quando ela decide dedicar sua vida em prol das outras pessoas. Quando despertamos com os bodhisattvas da Terra o forte desejo de salvar as pessoas, dar-lhes felicidade, rompermos com os efeitos kármicos negativos. Precisamos colocar 3 pontos em prática: acreditar, proteger e propagar. Então, quando que eu sei que eu estou mudando? Quando que eu sei que eu estou erradicando meu karma? Quando eu me dedico a essa transformação do meu interior e ensino as pessoas a fazerem a mesma coisa. É aqui que eu sei que meu karma está sendo mudado. Prática para mim, transformar meu interior, transformar essa situação. Prática para os outros, ensinarem as outras pessoas a fazerem a mesma coisa. É assim que eu consigo transformar. Desculpa, é assim que eu consigo perceber a minha mudança. Né? Então eu tenho que acreditar, eu tenho que proteger e eu tenho que propagar essa lei. Então, quando eu acredito nessa lei, causa e efeito, eu acredito, isso é possível, causa e efeito. Eu protejo. Então, quando vierem caluniar a lei, dizer que isso não existe, dizer que isso é fantasia, eu protejo a lei e eu propago a lei, ou seja, eu ensino as pessoas a lei de causa e efeito. Quando eu faço isso, eu estou transformando a minha vida. Eu estou erradicando os meus karmas. Então, quanto se deve orar para acumular uma boa sorte e transformar o meu karma? Quanto mais esforçados na nossa fé, maiores serão os benefícios. Quando recitamos Daimoku, todos os problemas e sofrimentos se transformam em energia para a felicidade, o combustível. Então, o combustível, segundo o budismo Nichiren, para a nossa felicidade, para a nossa transformação interior, é o nosso karma. Né? Como que isso é profundo, né? Então, manifestou na minha vida um karma financeiro. Né? Então, perdi o emprego, estou passando por dificuldades financeiras. E aí eu pego essa dificuldade e transformo ela em combustível para mim transformar essa questão. Entende? A mesma coisa se fosse uma doença. Eu pego essa doença e transformo em combustível para mim fazer a minha transformação. Isso é muito profundo, muito interessante. O entendimento, a forma, o olhar que eu dou, a importância que eu dou para aquilo. Né? O problema existe, a falta de dinheiro, a doença. Mas eu amenizo esse problema quando eu pego esse problema e transformo num combustível na minha missão,
Qual que é a minha missão? Proteger, acreditar e propagar essa lei. Interessante. Então, como que seria essa fé? Porque o budismo Nichiren ele é baseado na fé. A base de tudo está na fé. Por isso que fala que o budismo é fé, prática e estudo. Né? A prática é essa recitação do Nam-myoho Renge-kyo, ou seja, eu manifestar essa lei que existe dentro de mim, a lei de Nam-myoho Renge-kyo. Né? Estudo para me entender esses aspectos seculares da minha vida. Estudo para entender essa filosofia. Estudo para entender como que eu vou ensinar isso às pessoas. E a fé, que é a base disso tudo, eu vou construindo ela ao longo da minha prática. Então, o budismo é isso. Fé, prática e estudo. É a transformação do meu interior e ensinar isso às pessoas. E é proteger, acreditar e propagar essa lei. Isso é budismo Nichiren. Valeu, pessoal. Um abraço.